Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esses dois canivetes aqui. Então esse aqui é o Kershaw Natrix e essa aqui é a versão maior dele, que é o Kershaw Natrix XL. Olhando aqui nas caixas dele, vocês podem ver que a numeração que a Kershaw dá para esses dois, no caso do Natrix é o 7007, no caso aqui 7007 BLK, porque é a versão com a lâmina preta, e aqui com o Natrix XL é o 7008, que é o BLK também aí, pela lâmina preta. O motivo pelo qual eu estou trazendo o review desses dois canivetes, pessoal, é que eu já trouxe para vocês um review de um canivete que é meu, no caso aqui o Kershaw Bare Knuckle 777, e vocês comentaram muito aí da questão do preço dele. O que acontece, pessoal? Esse canivete aqui é um canivete feito pela Kershaw nos Estados Unidos. No caso, esse aqui é uma edição especial. Ele costuma ser feito aí no aço 14C28N. Esse aqui é feito no CPM 20CV, que é um dos melhores aços que a gente tem na cutelaria. Então, um dos aços mais caros. E é uma edição limitada, com cabo preto, enfim. Então, é um canivete que ele acaba tendo um valor aí bem maior. Enquanto esses dois canivetes aqui, embora eles sigam as mesmas linhas do Kershaw Bare Knuckle, vocês podem ver, porque o Kershaw Bare Knuckle, ele vem aí do ZT777, enquanto o Natrix ele é baseado aí no ZT0770. Então, enquanto o Bare Knuckle ele é feito aí nos Estados Unidos, vocês podem ver aqui a bandeirinha, e tem um nível aí de acabamento, de construção bem mais elevado, ele acaba tendo um valor mais elevado também. Mas o Natrix, tanto o Natrix normal como o Natrix XL, eles são da linha de entrada da Kershaw. Então ele é feito na China, por exemplo aqui com o aço 8CR13 MOV nos dois modelos. E como muitos de vocês falaram que gostaram muito do 7777, mas o valor deles não está compatível com o quanto vocês querem gastar, a ideia do Natrix aí é uma opção mais em conta justamente pelos materiais, pelo país onde ele é feito e pela construção geral do canivete, que não é tão boa quanto a do Bare Knuckle 777, mas ainda assim é muito bacana para um canivete de entrada. Então, enquanto aqui no Bare Knuckle a gente tem o cabo em alumínio, nos Natrix aqui a gente tem um cabo em G10 com a trava aqui em aço. Todos têm a trava em aço, no caso todos têm aí a trava a subframe lock com esse buraco aqui, que é bem legal porque quando o canivete fica fechado você consegue ver aí a lâmina do canivete por dentro aqui. Tanto o Natrix aqui normal como o XL, eles são rolamentados, pessoal. Então vocês podem ver aqui. E todos esses canivetes estão disponíveis na loja Facas HQ. Inclusive, esses dois aqui foram emprestados para a loja justamente para eu gravar para vocês, porque eu achei legal mostrar essas opções para vocês. E esse aqui é meu, foi mandado aí também pela Facas HQ, mas é um canivete meu. Embora esses canivetes não sejam pequenos, então a gente pode ver aqui que o Natrix tem de tamanho total mais ou menos uns 18, 19 centímetros e pouquinho, enquanto que de lâmina aí ele vai ter mais ou menos 8 centímetros e meio, 8,3 centímetros aqui, e o Natrix XL, ele é um canivete aí que tem de comprimento total aí cerca de 22 centímetros e meio, mais ou menos ali, e de comprimento da lâmina a gente tem cerca de 10 centímetros, são canivetes muito leves. Por quê? A construção deles é feita completamente aqui de G10, tanto o backspacer quanto as talas, exceto pelo subframe lock. Então vocês podem ver aqui, essa característica do subframe lock permite a gente ter canivetes muito leves. Comparando aqui com o tamanho do Bare Knuckle no meio, eu vou trazer daqui a pouco alguns outros canivetes para vocês terem uma noção de tamanho. Esse design que tem aí semelhanças com o ZT 0777 e 0770, eu acho muito bacana, eu acho muito bonito e ele é muito útil também. Vocês podem ver que esse tipo de lâmina aqui dos três, ele tem uma curvatura que eu acho muito bacana, um pedacinho aqui reto, depois uma curvatura, e essa forma de trazer uma lâmina que não é muito pontuda, eu também acho muito bacana aí, justamente porque ela dá uma resistência maior para a ponta, enquanto ela ainda consegue perfurar bem ali. Então, eu acho que para uma lâmina de EDC é um ótimo desenho. Bom, eu comentei do peso, mas qual que é o peso desses canivetes? O Natrix pesa aí 82,2 gramas, então para um canivete desse tamanho ele é realmente muito leve. O Bare Knuckle, agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano ele pesa aí 96, se eu não me engano é 96,4 gramas. E o Natrix XL pesa 118 gramas. Para um canivete largo como eles, podem ver que é um canivete bem largo, e desse tamanho aqui eu acho um peso muito leve, ele é bem levinho mesmo. Todos têm aqui o clip Deep Carry, a questão aqui no Bare Knuckle, pelo menos nesse aqui que é uma edição limitada, o logo da Kershaw não vem escrito aqui em branco, nos outros vem. E no Natrix e no Natrix XL vocês podem ver aqui que ele tem esse sulco aqui na lâmina que eu acho bem bacana. Então vocês podem ver, eles são rolamentados os dois, abrem muito facilmente.
Eu não testei ainda tentar abrir eles segurando ali na lâmina, vamos ver se eu consigo agora. Realmente abrir aqui assim fica um pouco mais difícil, eu não consigo, mas eles têm aqui o flipper que é bem tranquilo de acionar, e justamente por serem canivetes rolamentados, ele também fecha aí de forma muito suave. Vocês podem ver aqui, eles têm esse pivô mais desenhadinho, aqui então aqui tanto o Natrix quanto o Natrix XL, o do Bare Knuckle é um pouco diferente aí também, mas eu acho todos muito bacanas aí. Esse estilo de cabo, vocês podem ver que eles têm aqui o clipe reversível tanto para destro como para canhoto. No caso, só o tip-up. Eu não gosto de utilizar ele como tip-down. O tip-up e o tip-down que eu digo, pessoal, a tip é a ponta, então a ponta para cima, a ponta para baixo. Vocês podem ver aqui assim. Então ele está aí com um clipe para destro e para canhoto. Vou fazer algumas comparações de tamanho com canivetes de outras marcas para vocês terem uma noção. Então aqui, por exemplo, deixar dessa forma assim, a gente tem aqui o Ontario Hat 1. Então vocês podem ver que o XL aí, ele é maior que o Ontario Hat 1 e principalmente aqui no aproveitamento do fio, eu disse isso bastante no review do Kershaw Bare Knuckle. Uma coisa que eu gosto muito desse canivete é a proporção que a gente tem aqui entre o comprimento do fio e o comprimento do cabo, né? Então é um canivete que te dá uma quantidade de fio cortante bem grande pelo formato dele, e nos Natrix isso se repete. Bom, aqui eu colocar o Ontario Hat 2 também, para vocês terem uma noção. Vocês podem ver que o Natrix aí é um pouco maior que o Ontario Hat 2. Hat 2 e mais de cabo aqui eles chegam a ser até que parecidos. É um pouquinho maior o cabo do Natrix, mas em questão de fio útil vocês podem ver a diferença de fio útil que a gente tem, justamente por esse melhor aproveitamento do cabo. Um canivete aí que deixa bem clara essa diferença aqui, por exemplo, é o Spyderco Paramilitary 2. Então vocês podem ver que de questão de fio útil, o Kershaw Natrix ele tem mais fio útil que o PM2, ou basicamente a mesma quantidade aí de fio útil, embora o cabo dele seja muito menor. Então deixa eu mostrar aqui, por exemplo, também em comparação com o SRM 9211, que muitos de vocês têm esse canivete aqui, e aqui com um SRM 9008 também, já que eu mostrei o SRM, né? Bom, o que é esse subframe lock, pessoal? Então, o subframe lock, ele é aí um tipo de trava que vocês podem ver. Aqui no caso, o material da tala é o alumínio, mas ele tem aqui essa parte que é em metal e é presa ali no alumínio. Então aqui vocês podem ver que as talas são em G10, o backspacer ali é em G10, mas o subframe lock fica preso aqui no alumínio. Vocês podem ver que tem aqueles 3 parafusos ali, que é por onde se fixa essa parte do subframe lock. Isso aqui não é sangue não, pessoal, é só um pedacinho da cadeira que está desmanchando aqui. Num frame lock, por exemplo, aqui a gente tem o material da tala sendo mais ou menos o mesmo material da trava em si, né? Então, tirando quando é um de titânio, embora o titânio seja aí mais pesado que o alumínio e bem mais pesado também aí que o G10, a gente tem uma redução de peso aí justamente pelo uso dessa tecnologia da Kershaw, que é o subframe lock. É uma trava que eu acho bem bacana, comparando aqui, por exemplo, com um liner lock, que ele vem aqui com o material diferente da tala, mas é o liner que difere aí do material da tala, né? Então aqui no caso ela é de G10 com liners em aço. Como última comparação de tamanho, pessoal, vou colocar aqui o Ka-Bar Dozer. Meu Ka-Bar Dozer, vocês podem ver que agora ele tem uma modificação nova, que é um Snaggletooth, também está disponível lá na loja Facas HQ. Eu não comentei, mas com o cupom EDC Brasil vocês têm 5% de desconto em toda a loja, inclusive nos Kershaw Natrix, no Dozer, nos Hat, uma série de modelos que vocês encontram lá. E comparar aqui também com um Victorinox de 91mm, para vocês terem uma noção do tamanho do lado do Victorinox. Então, para quem gosta de canivete um pouco menor, o Natrix é interessante, e para quem gosta de canivete grande aí, o Natrix XL é uma opção bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica a questão do clipe, né? Então ele fica bem discreto no bolso, eu acho bem bacana isso. Então aqui, ó, no cartazinho da Facas HQ mesmo, eu vou mostrar para vocês. O Deep Carry dele vem aqui e fica até o fundo do bolso. Então só isso aqui que aparece, é um canivete bem discreto, eu acho bem bacana isso. Vocês podem ver aqui. Não são canivetes tão finos, né? Então eles ocupam um pouco mais de espaço aí dentro do seu bolso, mas são canivetes bem leves, então eu acho carregar eles aí bem tranquilo. A questão do aço, pessoal, é o 8CR13MLV, que é basicamente aí o mínimo que eu espero de um aço. Então, como eu digo para vocês aí, eu gosto de pelo menos ter algo acima de 8CR13MLV, 400, acima ou a partir de 8CR13MLV, 440C ou o AOS8, por exemplo, que a gente tem aqui no Ka-Bar Dozer.
Mas por ser um canivete mais de entrada, né? Então, justamente por ser a linha aí feita na China da Kershaw, então aqui ó, Made in China, eles colocam Design in USA, né? Então o design é feito nos Estados Unidos, mas eles são made in China, né? Enquanto, por exemplo, com o Bare Knuckle, ele já é inclusive feito nos Estados Unidos. O aço ele não tem aquela retenção de fio espetacular, é uma retenção de fio um pouco menor, mas ele tem uma boa resistência à oxidação, ainda mais por ter aqui essa pintura preta por cima, e também é bem fácil de afiar. Então para o meu dia a dia, eu consigo utilizar ele uma boa, o AOS 8, o 8CR3 MLV, mas eu gosto de ter aí aços melhores. Então, por exemplo, com o 20CV, que é basicamente o que a gente tem de top hoje no quesito de retenção de fio, enfim, é um dos melhores aços do mercado, a gente vai ter um valor maior, mas a gente tem disponível ele também no 14C28N. Quando eu falo essa relação de valores, como que é, pessoal? O Kershaw Natrix no OS8 normal, ele custa menos que o triplo do... Ele custa um terço aí, menos que um terço do Bare Knuckle. O XL custa menos que a metade do Bare Knuckle, bem menos que a metade. O Bare Knuckle em 20CV com o Bare Knuckle normal, não edição limitada, em 14C28N, esse aqui vai custar metade, e esse aqui vai custar um pouquinho mais que a metade aí, se eu não me engano. Então, para você que não tá procurando aí um canivete com um valor tão alto, mas gostou do design, os Natrix podem ser uma boa opção. Não dá para mentir, pessoal. Você pegando na mão, você sente muito bem a diferença de um para o outro. Então, esse aqui você sente que ele é muito melhor construído. Vocês podem ver aqui nas linhas, no grind, é difícil mostrar, tentar explicar isso por vídeo, mas você sente nesse canivete aqui que ele é muito mais bem feito assim do que, por exemplo, os da linha da China, né? Vocês podem ver aqui, em questão de acabamento geral, do polimento, enfim, parece que tudo encaixa melhor, né? É difícil de explicar, mas é um canivete aí de um nível superior realmente, que sem você pegar ele na mão, é difícil de comparar. Mas os Natrix também são aí bem construídos. É principalmente o peso que eu acho muito bacana, ele é muito leve por ser um canivete mais largo, então... Deixa eu fechar aqui, por exemplo, outro canivete um pouco mais largo é o PM2 da Spyderco, vocês podem ver, não é um canivete muito fininho, mas ele é muito leve, você até estranha, ele parece muito mais pesado do que ele é. Por ter o rolamento e o flipper aqui, tem um detente muito bacana, vocês podem ver ali o stop pin, enfim. Mostrar aqui os detalhes do canivete, ele tem esse backspacer aqui que também, se eu não me engano, é feito em G10. Vou mostrar aqui também para vocês os detalhes do XL. Então eles são muito parecidos, eu acredito que não seja uma cópia exata. Talvez até seja, não sei exatamente se muda alguma coisa. Mas para quem gosta de um canivete maior, tem o XL. Para quem gosta de um canivete um pouco mais compacto, tem aí o Natrix normal. Eu gosto particularmente do tamanho do Bare Knuckle, então fica entre os dois aí. Mas vai ser aí preferência pessoal de cada um. Aqui no clipe deles, vocês podem ver que embora esses parafusos aqui não sejam aí rebaixados junto com o clipe, né? Então eles saltam ali. Como é um clipe um pouquinho mais alto, ele corre aí para dentro da calça numa boa. Eu não sinto nenhum tipo de hotspot com eles, então justamente acho que por ter esse desenho aqui um pouco mais afundado do clipe, o clipe para mim parece que ele nem tá ali, ele não dá nenhum tipo de hotspot, né? De incômodo na mão. E são canivetes que eu acho que a ergonomia deles aí é muito bacana. Vocês podem ver aqui, encaixa muito bem, tem um pouquinho de jimping aqui em cima. Aqui na parte do flipper também. Uma coisa que eu acho bacana é que ele protege muito bem aqui a sua mão de ir para a parte do fio e deixa ela relativamente perto ali com o fio, né? Então vocês podem ver, para colocar o dedão aqui também fica uma pega bem bacana, você consegue fazer algum tipo de entalhe, algum tipo de coisa dessa forma. Os Natrix eu não usei, eu até estou manipulando eles com bastante cuidado, não quero ficar abrindo e fechando muito, justamente porque não são meus, eles foram só emprestados aqui para o review. Mas o Bare Knuckle, basicamente, aí, depois que eu peguei ele, eu quase usei só esse canivete aqui no meu EDC, porque eu gostei muito aí desse formato. Eu acho que foi uma ótima opção aí para começar com os Kershaw. Eu acho que esse aqui ainda hoje é o melhor Kershaw que a gente tem, né, na minha opinião, para EDC, ainda mais essa versão no aço CPM 20CV. Que é um aço aí que balanceia muito bem a questão da resistência à oxidação juntamente com a retenção de fio. Então, para vocês terem uma noção, por exemplo, tendo como base os testes do canal Cedric Eneida, que é um canal que eu gosto muito e recomendo muito para vocês,
O 8CR13 MLV teve uma média de cortes nos testes dele de 88 cortes naquela corda de sisal que ele corta aí, enquanto o CPM20CV teve uma média de 383 cortes. Então dá para vocês terem uma noção do quão melhor aí é o CPM20CV, mas é um aço bem mais caro. Então, e por exemplo, também bem mais difícil de afiar. Então a gente vai de 88 para 383. É esse tipo de salto que a gente está tendo aqui. Juntamente com a questão da construção, do acabamento, enfim, é tudo bem encaixado, bem polido, por assim dizer. É difícil explicar sem você ter o canivete na mão, só olhando assim não dá para vocês terem essa noção. Mas é um salto muito grande, tanto de valor como de melhoria, né? Eu acho que se você consegue, se você tem como comprar um bare knuckle, vale a pena você investir nele. É um canivete que eu gostei muito, achei muito bacana. Mas para quem procurar algo mais barato, eu acho que os Natrix são aí também uma ótima opção. Como esses canivetes não são meus, pessoal, esse vídeo aqui eu tive que gravar um pouco mais com pressa, já tá bem tarde, eu tô gravando ele de sexta-feira, depois das 11 da noite já. Mas acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, podem mandar aqui ou lá em contato com o Rafa no Facas HQ. E pro vídeo de hoje foi isso. Até a próxima. Falou, pessoal!